Olá, tudo bem com você, querido desbravador? Eu realmente espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Gostaria de convidá-lo para estudarmos mais um tema da nossa classe bíblica online. Eu vou estudar neste momento o cartão Acampando com o Criador. Ele pertence às crianças de 10 a 12 anos. Peço que você abra comigo, por favor, na página 31. Nós vamos estudar hoje o tema Fantasmas no Acampamento. Parece que vai ser um tema bem assombroso. Vamos começar a leitura? Era uma noite sombria e o uivo do vento era ouvido no acampamento. Barulhos estranhos, coisa quebrando e grunhidos. Acorda, shh! Tá ouvindo? Tem alguma coisa lá fora, está mexendo na nossa comida. Será que é um fantasma? Fantasmas comendo nossa carne de soja? Blá, blá. Besteira, fantasmas não existem. Vamos desmascarar esse ladrão. Aí eles assustam. Corra! Corre! Fantasmas não existem, mas gambás existem. Virando a página, na página 32, feitos para não morrer. Biólogos estão pesquisando a potencial imortalidade de um ser marítimo de 4 a 5 milímetros. Trata-se da água-viva Turretospis nutricula. Não sei se lê assim, desbravador, me desculpe. Que é capaz de, após morrer de fome ou sofrer algum dano físico, renovar suas células para um estado mais novo. Isso nos faz crer ainda mais no que a Bíblia ensina, de que antes do pecado, os seres não haviam sido criados para morrer, e sim para viver. Entretanto, vindo o pecado, a morte se tornou a condição deste mundo. Mas por fim, o que ocorre após a morte? Será que de fato existem assombrações, almas penadas, fantasmas? Desvendando o enigma da morte. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Isso está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19. Salomão está dizendo que quando o assunto é morte, tanto o homem quanto o animal vão para o mesmo lugar. O homem, frente à morte, não tem nenhum privilégio a mais do que o animal. E o que acontece depois da morte? Vamos ler Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 ao versículo 10. Descreva se aqueles que morreram podem ou não interferir no que acontece aqui, lugar que a Bíblia chama de debaixo do sol. Segundo este texto, podem existir fantasmas vagando por aí? Vamos olhar Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 ao versículo 10. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já acabaram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, do que acontece no planeta Terra, no mundo dos vivos. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vás, não há
obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quem escreveu isso foi Salomão. E Salomão foi considerado como o homem mais sábio que já existiu. Obviamente que ele não era mais sábio do que Jesus Cristo, que era Deus. Mas Salomão está nos dizendo que após a morte, para o morto, para a pessoa que morreu, não há obra, não há pensamento, não há planos, não há projetos. Ele diz que depois da morte, o morto não sabe de mais nada do que acontece no nosso planeta, do que acontece debaixo do sol. Então, diante da pergunta, pode existir vida após a morte? Será que existem fantasmas vagando por aí? A resposta é não. Não há desbravador. O texto bíblico é claro. Quando a pessoa morre, acabou o período de vida dela. Ela não vive em um segundo plano. Ela não fica vagando por aí. Porque o autor claramente nos disse que após a morte não há mais nada. Justamente por isso que ele nos orienta a aproveitar a vida da maneira correta, a aproveitar o nosso trabalho, a aproveitar a nossa família, a aproveitar os nossos amigos, fazer aquilo que nos faz bem e feliz, desde que sejam coisas corretas, porque na morte, no esquecimento, não há mais obra, não há mais oportunidades. Conseguiu entender, desbravador? Vamos então para a segunda pergunta. Você sabia? Necromante é a palavra que a Bíblia usa para descrever pessoas que consultam os mortos. Como Deus considerava necromancia? Vamos olhar Levítico capítulo 20, versículo 27. Diz assim: o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados. Olha que sério. O seu sangue cairá sobre eles. Por que será que Deus orientou um comportamento tão radical, um comportamento tão sério, uma punição tão severa para estas pessoas chamadas de necromantes, estas pessoas chamadas de feiticeiras que consultavam os mortos? É muito simples, desbravador. Como não há vida depois da morte, estas pessoas, na verdade, não consultavam os mortos. Se não há vida após a morte, não tem como estas pessoas consultar os mortos. Então, o que elas estavam consultando? Na verdade, elas estavam consultando demônios. Justamente por isso que Deus orientou essa atitude tão severa. Não procurem estas pessoas. Não tenham contato com estas pessoas. Se elas existirem no meio de vocês, vocês devem matá-las. Porque estas pessoas se venderam para o diabo, para o próprio inimigo. Elas dizem consultar os mortos, quando na verdade estão consultando demônios. Isso é muito sério, desbravador. Estas pessoas consultam os próprios demônios e recebem deles orientações. Por isso que o povo de Deus tem que se manter distante delas. Deus já deixou claro que não há vida após a morte. Então não devemos tentar consultar o morto, porque ele não vai nos responder. Pelo contrário, quem aparecerá no lugar deste morto tentando nos enganar é o próprio inimigo de Deus. Precisamos manter distância disso, tudo bem? Então, a resposta é a primeira. Era uma prática proibida e abominável. Pergunta número 3. Qual era o perigo descrito na Bíblia ao consultar os mortos? Como eu já mencionei, o perigo tem a ver da pessoa não estar consultando os mortos. Na verdade, estar consultando demônios. E a partir do momento que a pessoa começa a buscar isso, ela dá permissão para o demônio agir sobre a vida dela. Saul, o rei que antecedeu Davi, o primeiro rei de Israel,
ele selou o destino dele quando foi consultar uma necromante. A necromante disse que ela via Samuel se levantando da terra, mas não era Samuel, era um demônio. E por causa desse contato que Saul teve com o demônio, ele logo em seguida perdeu a proteção de Deus e morreu em batalha. Isso é muito sério, desbravador. Não devemos ter contato com isso. Cuidado, principalmente em ver em filmes, desenhos, jogos. Cuidado com esta questão, tudo bem? Desafio. Usando nossa bússola, descrever o conteúdo e história do livro Além da Magia e cumprir o requisito 1.5 da classe de pesquisador. Então, pesquisador, se atente, porque você pode, a partir de agora, cumprir este requisito. Pergunta número 4. Em João 11:11, Jesus descreve o que se passa com quem está morto. Aqui a morte é comparada. Tudo bem, William. Eu entendi que depois da morte não há vida. E eu entendi que estas pessoas que consultam os mortos, na verdade, consultam demônios. Mas então, o que seria a morte? Vamos ler João, capítulo 11, versículo 11. Está escrito assim: Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo, despertá-lo. Nesse contexto, desbravador, Jesus é chamado pela família de Lázaro porque Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, havia ficado gravemente doente. Ele estava passando muito mal e poderia morrer. Jesus então parte para se encontrar com Lázaro, mas neste tempo em que Jesus demorou para chegar à casa de Lázaro, Lázaro morreu. Antes que ele chegasse, ele disse para os seus discípulos: Ora, nós estamos indo despertar Lázaro, porque Lázaro dormiu. Os discípulos, eles entenderam que Lázaro havia dormido um sono de descanso para melhorar da enfermidade, da doença. Então Jesus diz claramente, conforme nós vamos lendo o texto, que Lázaro estava morto. E ele estava indo ressuscitar Lázaro. Jesus comparou a morte com o sono, com um estado de dormência. E esta é a melhor comparação para explicar o que acontece após a morte. Desbravador, você não precisa ter medo da morte, porque você está salvo em Cristo Jesus. Para nós que estamos salvos em Cristo Jesus, a morte é apenas um sono. Sabe quando você deita na sua cama à noite já cansado, fecha os seus olhos e quando você os abre, se passou 8, 9, 10 horas, já é dia, você nem percebeu? Isso é a morte. Nós morremos, fechamos os nossos olhos e vamos abri-lo novamente na volta de Jesus Cristo, se estivermos salvos em Jesus. Aqueles que não estão vão ressuscitar em um outro período. Nós vamos estudar sobre isso ainda, tudo bem? Mas a morte é apenas um sinal de sono, adormecimento. Quando nós dormimos e não sonhamos, nós não sabemos o que acontece no mundo lá fora. Nós simplesmente fechamos os nossos olhos, não temos nenhuma atitude, não somos sonâmbulos. E quando abrirmos os nossos olhos, aí sim a rotina volta, a vida retoma. A mesma coisa com a morte. Quando nós morremos, não há mais atividade. Nós estamos dormindo, descansando. E apenas Jesus Cristo pode nos despertar. Conseguiu entender? Simples, não é mesmo? Vamos continuar? Então, a resposta para a pergunta 4 é ao sono e à inconsciência. Ou seja, não existe consciência, não existe raciocínio, não existe pensamento. Pergunta número 5. Lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, quais destes termos se relacionam com o que realmente a Bíblia ensina que ocorre após a morte? Então, observe, desbravador, que ele diz quais destes termos. Ou seja, é mais de um. Vamos ler então 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Observe que Paulo está dizendo novamente: os que morreram estão dormindo, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo está dizendo aqui, desbravador, é que para o salvo, após a morte, existe um breve período de sono, dormência. Eles estão dormindo de modo inconsciente, não existe obra, não existe atividade, não tem nem pensamento. Quando Jesus voltar, e ele muito em breve vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos que estão salvos, os cristãos que entregaram as suas vidas a Jesus. E estes vão ressuscitar transformados, ou seja, eles vão ressuscitar com um corpo perfeito, glorificado. Os vivos que estiverem quando Jesus voltar, ou seja, esses que não morreram, eles vão ser transformados apenas. Não precisam ser ressuscitados, porque não morreram, mas vão ser transformados. Então, tanto os mortos que foram ressuscitados, quanto os vivos que foram transformados, vão se encontrar com Jesus no céu, nos ares. Jesus não pisa na nossa terra. Jesus fica no céu e os anjos nos levam até ele. Olha que notícia maravilhosa. A morte não é o fim para o cristão desbravador. É só o começo. A partir do momento em que morremos, tudo vai passar muito rápido. Nós não vamos para o céu. Isso é muito importante de ser dito. Nós também não vamos para o inferno. Porque não existe o inferno como as pessoas ensinam por aí. Por que nós não vamos? Porque, pense comigo, desbravador. Primeiro, a Bíblia diz que quem morre não tem nenhum tipo de obra, nenhum tipo de pensamento. Se as pessoas fossem para o céu ou para o inferno, elas teriam obras e pensamentos. Então a Bíblia está errada. Só que a Bíblia não erra, a Bíblia não se engana. Ela é mais atualizada do que o jornal do dia de amanhã. Quem disse isso foi Billy Graham. Segundo, se as pessoas estão indo para o céu depois da morte, não tem a necessidade de Jesus voltar para nos buscar. Basta que a última pessoa viva morra. Não é verdade? Mas se Jesus vai voltar para nos buscar, é porque nós não estamos indo para o céu. Isso é muito simples. A Bíblia deixa claro, desbravador. Após a morte, nós descansamos na sepultura. Um breve período de sono. Nós fechamos os nossos olhos e quer tenha passado 10, 15, 20, 30 anos até que Jesus venha, nós simplesmente vamos fechar e abrir os olhos. Se passaram 30 anos, mas nem percebemos, nós estávamos num período de sono, dormência, nós estávamos mortos. Jesus então volta, nos chama da sepultura. Nós ressuscitamos perfeitos, transformados, com um corpo glorioso. Olhamos para todos os outros salvos que também foram transformados, uns ressuscitados porque morreram, os que estavam vivos quando Jesus voltou apenas foram transformados. E todos juntos vamos encontrar Jesus no céu, para então irmos junto com ele para o reino dele. Não é maravilhoso? A resposta então seria:
Após a morte acontece a ressurreição. Reencarnação, que é a de baixo, não existe. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. Ela ensina sobre ressurreição. Mas o que é reencarnação? É a pessoa morrer e voltar à vida de novo. Ela morre, volta à vida, morre e volta à vida. Até que, pelos seus próprios méritos, ela consegue expiar os próprios pecados. E então, se ela estiver apta, ela finalmente vai para o céu. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. Ela diz que o único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus, independente do que façamos. Precisamos apenas nos arrepender e entregar a nossa vida a Ele. Reencarnação não é bíblico. Ressurreição é. Tudo bem? Ela também ensina que após a morte acontece a volta de Jesus. Não para quem morreu apenas. Passa-se o tempo, Jesus volta, então ele ressuscita os que morreram e transforma os que estão vivos. Inferno, não. Não existe essa doutrina do inferno como as pessoas ensinam. Pelo contrário, querido desbravador, a doutrina do inferno, ela muda o caráter de Deus. Pensa comigo assim. Imagina que você foi para o céu, mas o seu melhor amigo, aquela pessoa que você ama tanto, foi para o inferno. Você estaria feliz vivendo no céu, sabendo que a pessoa está no inferno queimando? É claro que não. É por isso que a Bíblia não ensina isso. O inferno torna Deus um tirano, torna Deus um ser que não tem amor na sua justiça. E Deus não é assim, ele é o perfeito equilíbrio entre amor e justiça. A Bíblia diz que o pecado um dia vai acabar. Então ninguém mais vai cometer pecados. Louvado seja Deus por isso. Mas se a pessoa estiver no inferno queimando, você concorda comigo que ela não vai estar louvando a Deus? Pelo contrário, ela vai estar gritando, xingando a Deus. Ela vai estar blasfemando e estas coisas são pecados. Então, se existir um inferno como as pessoas infelizmente ensinam e acreditam, a Bíblia está errada em dizer que um dia vai deixar de existir o pecado. E como eu já disse e repito, a Bíblia não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é a autoridade suprema sobre todos os assuntos. O que acontece assim, desbravador? Depois que a pessoa morre, se ela não entregou a vida a Jesus, se ela não quis ter um relacionamento com Deus, ela só vai acordar no dia do juízo final. Neste dia, Deus vai fazer com que a pessoa queime segundo a proporção dos seus pecados. E isso é justo, porque pensa assim, desbravador. Imagina que eu, o William, não era uma pessoa má. Nunca fui uma pessoa má. Eu não queria ter contato com Deus, eu não queria saber de Deus, eu não acreditava que Deus existia. Mas eu não sou uma pessoa má. Pelo contrário. Agora, o meu vizinho, ele era uma pessoa má. Ele batia na esposa, nos filhos, ele maltratava os animais, ele xingava todo mundo. Seria justo que eu e ele fôssemos para o mesmo inferno queimar na mesma proporção, do mesmo jeito? Claro que não. Os dois se perderam. Mas não é justo que eu pague o mesmo preço que ele, sendo que eu não fiz as coisas horríveis que ele fez. Entende? Quando o Deus for dar a devida recompensa dos ímpios, que o salário do pecado é a morte, segundo Romanos 6:23, Deus vai fazer isso de modo justo. Então eu vou sim queimar no fogo de enxofre que vai chover. Ou, melhor, na chuva de enxofre que vai acontecer. Enxofre e fogo. Mas eu vou queimar segundo os meus pecados. Outra pessoa vai queimar segundo os pecados dela. Cada um vai queimar pelos seus próprios pecados. Porque este é o salário do pecado. O diabo vai queimar pelo pecado de todos, porque ele buscou levar a todos ao pecado. Ele foi o progenitor do pecado. O primeiro a cometer pecado e rebelião contra Deus. Deus vai ser justo e também amoroso, não permitindo que a pessoa pague mais do que ela deva.
sofra mais do que ela deva. Entenda uma coisa, desbravador, não é Deus que quer isso. Deus quer salvar todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do injusto, do mal. Mas, infelizmente, isso é o que a pessoa está plantando. O que a pessoa plantar, ela vai colher. E Deus sabe de todas as coisas. Ninguém consegue enganar Deus. Ninguém consegue mentir para Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Eu te faço uma pergunta. É melhor você estar entre os salvos, aqueles que não vão sofrer, pelo contrário, vão viver por toda a eternidade em um lugar perfeito, ou estar entre os perdidos, aqueles que vão infelizmente morrer pelo fogo e enxofre e depois disso não vão existir nunca mais? Óbvio que é melhor os salvos. Deus concede hoje a oportunidade para que você esteja salvo, desbravador. Basta aceitar. A salvação é pela graça, você só tem que aceitar. Vamos continuar? Então, a outra pergunta: encontro dos salvos vivos com os salvos ressurretos? Exatamente. Vai acontecer o encontro dos salvos vivos com os salvos ressurretos. Como eu já expliquei, os vivos no céu logo após a morte, não. Quando a pessoa morre, ela não vai para o céu. Ela entra em um estado de sono, inconsciência, na sepultura. Como nós vimos em Eclesiastes, existem muitos outros textos bíblicos falando do mesmo assunto. Ficou claro, desbravador? Espero que sim, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Eu realmente espero e apelo ao seu coração que diante disso você não tenha medo da morte, mas entenda que você somente tem a oportunidade de se salvar enquanto estiver vivo. Se depois da morte não tem pensamento, não tem decisão, não tem obra nenhuma, eu preciso tomar a decisão de entregar a minha vida para Jesus agora. Eu não sei quando eu vou morrer. Justamente por isso que eu tenho que sempre estar preparado, vigilante, que eu tenho que sempre buscar fazer a vontade de Deus, porque se a morte vier, eu posso morrer em paz, porque eu sei que a morte é apenas um breve sono e eu vou ouvir a voz de Jesus Cristo me chamando da sepultura para viver uma vida eterna ao lado dele, uma vida de felicidade em um lugar perfeito. Eu realmente espero, desbravador, que você entregue a sua vida inteiramente a Deus. Tenha esperança, paz e alegria. E que você entenda que não precisa temer a morte, nem precisa temer com o que acontece após a morte. Não existem fantasmas. Se afaste do mal, entregue a sua vida a Deus. Essa é a melhor decisão que você vai poder tomar. Que Deus te abençoe muito. Gostaria de convidá-lo para orar neste momento. Incline a sua fronte, vamos orar. Nosso querido e bom Deus, obrigado por nos mostrar esta verdade tão importante. Obrigado por nos ensinar que a morte é apenas um sono, é apenas um momento de inconsciência e que logo depois o Senhor vai nos ressuscitar para herdarmos a vida eterna ao teu lado. Obrigado por ter nos salvado, obrigado por ter morrido em nosso lugar. Abençoe a cada desbravador e a cada família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.